Porque assim, ó, vou te falar alguns cases clássicos aqui, ó. Existem clínicas que realmente o custo da operação não são caros. Existem clínicas que o custo da operação, algumas vezes, é você ter um aluguel, ter uma secretária e uma consulta. Algumas vezes o médico já está no nível de mercado que, algumas vezes, ele abre ali um consultório dele, como o nome dele é muito forte, ele basicamente, o custo da operação dele é o intelecto dele. Ele vai ler os relatórios, vai passar a consulta médica dele. Então, esse tipo de clínica, a gente tem uma modelagem de tributação. Por exemplo, para esse cara, um carnê-leão não faria sentido. Por quê? Porque ele tem muita receita, pouca despesa. Então, Uhum. você vai ser tributado muito aqui nessa margem, nesse lucro. Para esse tipo de médico, por exemplo, se tem um faturamento muito alto, uma tributação como lucro presumido já satisfaz. Aí tem outro caso, são diversos casos. Por exemplo, tem o caso de donos de clínicas médicas que possuem muito funcionário. Você pode muito bem, se ele tem um faturamento muito alto, você pode abrir uma empresa, por exemplo, no Simples Nacional, para alocar os funcionários, e você coloca uma empresa no lucro presumido para colocar esse excedente de faturamento que fica muito alto mesmo. Então, pronto, é uma outra estratégia tributária. O fisco não te proíbe fazer isso. Isso é totalmente legal, é possível. Tem, por exemplo, os casos de clínicas médicas, de PJ médica, que é o famoso PJ, né? Que é o médico indo fazer plantão no hospital. Também não há o que se falar nesse tipo de cara em carnê-leão, livro caixa, não. Ele emite algumas vezes 15, 20, 25 mil de faturamento, só que hoje tem uma modelagem tributária que ele pode pagar 6, 7% de imposto. E aí a grande maioria dos contadores nem conhece ou tem medo de utilizar dessa tributação, sendo que é um processo simples, tá? É um processo que está muito claro na legislação que pode ser utilizado. Tem também, ó, como a gente vai falando, tem casos, por exemplo, as famosas clínicas odontológicas, né? As clínicas odontológicas ou clínicas médicas, por exemplo, de cirurgia plástica, dermatologia, tem muito custo de operação, né? Tem muito material de consumo para exercer a sua atividade. Pô, esse tipo de clínica faz sentido, algumas vezes, você aliar um livro caixa, né, um carnê-leão, com a PJ. Mas aí, claro, tudo fazendo certinho. Livro caixa e despesas da pessoa física. Receitas, recibos emitidos em nome da pessoa física. E o que exceder, por exemplo, você vai emitir na sua pessoa jurídica. Então, assim, se o contador, obviamente, ele quer atender todo mundo no mercado, algumas vezes ele não vai se especializar e não vai saber desses detalhezinhos. Para ele, todo mundo é Simples Nacional. Para ele, todo mundo é lucro presumido. Para ele, todo mundo é carnê-leão. Porque ele não tem conhecimento, ele não tem expertise. Mas sim, esse caso mesmo que eu te falei, eu estou fazendo um projeto com esse doutor. Falei, doutor, eu vou colocar todos esses funcionários numa Simples Nacional, vou colocar esse excedente no lucro presumido e vou mostrar que ele vai economizar quase 5% em imposto. Então, esse expertise você tem que ter trabalhando nesse meio, né? Não tem como você fugir disso.